Vamos lá, meus queridos, minhas queridas, continuando o nosso Estatuto Geral das Guardas Municipais, a nossa Lei 13.022 de 2014. Próximo ponto trata da capacitação. Já até vimos aqui um ponto relacionado à capacitação. Vamos agora aprofundar. O exercício das atribuições dos cargos da guarda requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. Então tem que ter um currículozinho ali mínimo para o curso, né, para a capacitação das guardas municipais. Tem que ter uma matriz. Vai ter armas. Vai ter arma, tem que ter ali o treinamento de tiro, defesa pessoal e por aí vai. Né? O guarda municipal ele vai exercer ali uma função que ele precisa, tem teste físico, então tem que ter essas capacitações de guarda. É órgão de segurança pública, né? Então tem que ter essas capacitações. Para fins do disposto no caput, poderá ser adaptada a matriz curricular nacional para a formação em segurança pública. Muitos diziam que não era órgão de segurança pública, mas a formação, até balancei aqui, né? Mas a formação é de órgão de segurança pública. Né? Por isso que o Supremo, corretamente, veio dizer que é formação em segurança pública. Pode ser adaptada em matriz curricular, né? Adaptada ali à realidade municipal. Elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Senasp, né, do MJ. E o 12, o 11 nada demais, principalmente aqui o 12, né, o 12 que a gente já viu. É facultado ao município a criação de órgão de formação. Então o município pode ter um órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento. Um órgão de formação para a pessoa poder, né, formar, treinar, são chamadas escola, né, existe a Escola Nacional das Polícias Penais, por exemplo. Então pode ter as escolas de formação. Nas polícias, chamado de academia de Polícia Civil. Existe a Academia de Polícia Civil, a Academia da Polícia Militar, onde tem a formação. Ok? E aí, tendo como princípios norteadores lá o artigo 3º, que já vimos os princípios norteadores, os princípios mínimos. E aí eu trouxe aquela regrinha do parágrafo 1º, que os municípios poderão firmar convênios ou consórcios. Precisa ser município limítrofe? Não. É só consórcio? Não. Convênio ou consórcio. Ok? Não precisa ser limítrofe e pode ser convênio ou consórcio para criação do órgão de formação. Então, esse órgão aí de formação pode ser mediante convênio ou consórcio entre municípios. Não precisam ser limítrofes. Para a utilização do mesmo serviço de guarda, aí os municípios têm que ser limítrofe e é somente consórcio. Aquele detalhezinho que vai te diferenciar, tá bom? O Estado, ponto interessante, o Estado, mediante convênio, aí não é consórcio. Consórcio é entre municípios. Agora o Estado acima, mediante convênio com os municípios, ele pode manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor será assegurada a participação dos municípios. Então o Estado pode criar uma escola estadual das guardas municipais, que vai formar os guardas municipais daquele Estado. Professor, mas a guarda municipal ela é um órgão municipal. Por que o Estado vai meter o B dele? Pode ajudar na segurança pública. Então se eu melhoro a segurança pública dos municípios, estou melhorando a segurança pública do Estado. O município está dentro do Estado. Então essa cooperação aqui ela é importante, ela é interessante. Ok? Não pode ter caráter militar. Tá? Não pode ter caráter militar. Mas o Estado pode. O Estado às vezes tem uma condição de criar um órgão de aperfeiçoamento, um órgão de formação centralizado. Cria um órgão para todo o Estado. E às vezes o município que vai fazer um curso de formação, ele, nesse convênio aí, ele dá uma coparticipação. Né? Interessante essa cooperação. O órgão estadual, né, caso exista o órgão estadual, esse órgão não pode ter não pode ser o mesmo destinado à formação de militares, da PM. Não pode ser o mesmo órgão destinado à PM. É muito comum que as guardas façam curso de formação, algumas fazem curso de formação na Polícia Civil. Na PM não pode. Eu já vi fazer na PM. Não pode. O Estatuto ele veda. Porque ele fala que a lei fala que não é possível o mesmo local das forças militares. Quais são as forças militares estaduais? É a PM. Ok? É a Polícia Militar. Perfeito? Excelente?
Esse pontinho aqui, eu já até comentei, né? Não pode ter mesma nomenclatura, não pode ter ali o regime militar, insígnia, continência, fardamento. Vamos adiante. Questãozinha. Essa aqui já veio com tudo, né? Já veio com nas situações em que o município possui a guarda municipal e outros municípios limítrofes não possuam, de que maneira esse serviço pode ser compartilhados reciprocamente? Município limítrofe utilizando-se da mesma guarda municipal é consórcio, não é convênio. Tá? É só consórcio. Mesmo órgão de formação, consórcio ou convênio. Agora, quando o Estado cria o órgão de formação, é só convênio. Aí é só convênio. Ok? Seguindo, do controle. Ponto de prova, esse aqui muita gente não estuda, o nosso artigo 13. O artigo 13, ele traz os órgãos de controle que tem que ter na Guarda Municipal. Vamos ver como é que é a situação dos órgãos de controle. Ponto de prova aqui também, tá? Não cai muito, mas quando cai, derruba. E não é difícil. Você tem que saber aqui, o que é um órgão de controle? É interessante ter órgão de controle para você. Normalmente, quando o órgão de controle é forte, você vê uma guarda municipal mais forte, mais organizada, sem aquela bagunceira. Porque ser humano, se não tem controle, faz M. Faz. Então, o guarda municipal começa a fazer M lá na rua. Se tem um órgão de controle, ele é devidamente ajustado e dá o exemplo para os outros. Todo mundo fica, né, trabalhando certinho. Acho que não faz? Faz. Tem PM que faz, tem policial civil que faz, tem de tudo quanto é lugar que faz. Qualquer cargo. Né? Tem gente que faz M. Né? Esse é inato ao ser humano. Mas quando tem um órgão de controle forte, já resolve o problema. Ok? Então, eu acho interessante o órgão de controle. Que pode ser, a gente vai ver aqui, pode ser a ouvidoria e a corregedoria. Tá? O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos de controles permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria. Fiscaliza, investiga e tem a auditoria. O artigo 13 ele fala assim: o funcionamento das guardas será acompanhado por órgão permanente. Ou seja, é obrigatório. Tem que ter órgão de controle. Só que a gente vai ver quais são obrigatórios. Né? Tem que ter órgão de controle. Como é que vai ser na prática? Qual órgão de controle que vai ter? Ok? Mas tem que ter, ele é obrigatório. Será acompanhado. Né? É obrigatório o órgão de controle. Mediante corregedoria e ouvidoria. Corregedoria e ouvidoria. Então, primeiro ponto, lembrar que tem que ter corregedoria e ouvidoria. Sempre vai ter corregedoria e ouvidoria? Não. Veremos como é que funciona. Tá? Mas lembrar dos dois órgãos de controle. Corregedoria e ouvidoria. Então, eu tô criando aqui sua forma de pensar. Eu estou criando a estrutura de pensamento para você lembrar. Tá? Então, primeiro, tem que ter órgão de controle. Ele é obrigatório? Sim. Segundo, quais são? Corregedoria e ouvidoria. Tá? Corregedoria e ouvidoria. Agora, subindo mais uma escada. Como é que se diferencia a corregedoria de ouvidoria? E aqui tem uma dica especial, uma dica tranquila para você lembrar. Corregedoria ou ouvidoria? A ouvidoria ouve. Ó, né? Tô ajudando. A ouvidoria ouve. Você vai ouvir de quem está dentro, até é possível, né? Mas é mais difícil. Ou você ouve o de fora. Você ouve o de fora. Então, ouvidoria é para ouvir quem é de fora. Corregedoria é para corrigir quem está aqui dentro. Né? Então, você tem um problema no seu corpo, você toma um remédio para corrigir. Né? Você corrige aqui dentro. Ouvidoria é para ouvir quem é de fora. E às vezes o de fora cria o problema dentro. Né? Então, ouvidoria é controle externo. Olha aí a dica. Ó. Ouvidoria é controle externo. Corregedoria é controle interno. Mais uma escada. Mais um patamar de pensamento. Primeiro, órgão de controle. Beleza. Segundo, obrigatório. O órgão de controle é obrigatório. Tem que ter. Vamos ver, assim, quando eles terão, mas alguma coisa tem que ter. Terceiro, quais serão? Corregedoria e ouvidoria. Qual é o controle interno, qual é o controle externo? Ouvidoria, controle externo. Corregedoria, controle interno. Ok? Vamos para mais um degrau agora.
Inciso 2, vou começar pela ouvidoria. Controle externo, exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda. Tem que ter dependência em relação à direção. Tá? Ele tem que ser autônomo, dotado de autonomia. Ok? Não pode ter dependência com o diretor da guarda. Qualquer que seja, vai existir qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias da população acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo desorientação, informação e resposta. Ouvidoria é controle externo. Sempre vai ter população. Então sempre tem que ter o atendimento do usuário. Ou seja, ouvidoria vai ter sempre, para ouvir a população. A população reclama, dá sugestão, elogio, denúncias, e a ouvidoria que vai fazer essa análise. Ouvidoria sempre vai ter. Ouvidoria sempre vai ter. Ok? Corregedoria nem sempre vai ter. Corregedoria nem sempre. Se a guarda municipal ela tem arma, a guarda municipal ela é armada. Lembrando que a arma não é obrigatória. A lei que diz, é a lei municipal. Beleza? Mas eu já falei, o porte do guarda já está garantido. Mas a guarda, a instituição guarda, pode ou não ter arma. Ok? Se ela tem arma, corregedoria obrigatória. Independentemente do número de integrantes. Não importa se tem... tem 10, 20, 30 guardas. Tem arma? Se tem arma, tem que ter a corregedoria. Agora, se ela não tem armamento, aí eu olho o número de integrantes. Somente naquelas guardas municipais em que o número de integrantes é superior a 50 servidores, 50 guardas. Se for acima de 50 guardas, aí tem que ter corregedoria. Se for abaixo, né, 50 ou menos, aí não precisa ter corregedoria. Professor, ela tem 10 integrantes, tem corregedoria? Aí tem que verificar se ela tem arma, né? Se ela tem arma, tem que ter. Se não, não precisa. Inciso 1, controle interno. Exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50. Não basta ter 50, tem que ser superior a 50. 51 ou mais. Então não é 50, é superior a 50. Aquelas pegadinhas de prova, né? Aquele detalhezinho. Controle interno exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50, e em todas que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seus quadros. Ok? Todas que têm arma, e se não tiver arma, efetivo superior a 50, vai ter corregedoria, controle interno. E todas terão controle externo por ouvidoria. Aí são todas. Tá? Todas têm controle externo por ouvidoria. Ok? Então, pontaço de prova. Isso aqui é um pontaço. Tem detalhe, né? Corregedoria, ouvidoria, interno, externo, número de habitantes, número de guardas municipais. Pode até fazer aqui um paralelo com o número de habitantes, né? A guarda municipal ela tem 10 mil habitantes. Ela tem 10 mil habitantes. Tem a corregedoria obrigatória? Aí, 10 mil. 10%, 1.000. 1%, 100. 0,1%, 10. 0,4, 40. Então, o efetivo máximo dessa guarda municipal é 40. Então, ela vai ter corregedoria? Tem que ver se tem arma. Aí a questão fala, não tem arma. Tem 10 mil habitantes. E aí, a corregedoria é obrigatória? Não é, porque o efetivo máximo é 40. Não é superior a 50. Tá vendo? Criei a questão aqui agora. Tá? Detalhezinhos que podem ser cobrados. É claro que eu aloprei numa questão. Né? Eu cobrei o difícil aqui. Né? Peguei matemática, eu conectei dois assuntos diferentes, que é efetivo máximo e o exemplo aqui do controle, né, que traz aqui a quantidade de membros, quantidade de guardas municipais. Beleza? Ponto, aquele pontinho não cai muito, tá? Sendo sincero aqui, o 13 não cai muito. Mas quando cai, derruba. Quando cai, derruba.
Beleza? O Poder Executivo, municipal, prefeitura, poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município. Então, o órgão colegiado ali do município, um órgão de segurança pública municipal. Analisar a alocação e a aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e métodos da polícia municipal. Da política municipal. Já estou falando polícia já, da política municipal de segurança. Isso aqui é Conselho Municipal de Segurança Pública, tá? E, posteriormente, a adequação e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Os corregedores e ouvidores terão mandato. Lembra da autonomia da corregedoria e ouvidoria em relação à guarda? Então, eles terão, e essa autonomia em relação até o prefeito. Até o prefeito. Porque, às vezes, a guarda faz besteira, mas o prefeito quer proteger. Então, ele vai lá na corregedoria, vai na ouvidoria. Ah, mas o corregedor foi contra o prefeito. Ah, manda embora. Não, mandato. Cuja perda somente é decidida pela maioria absoluta da Câmara. O controle do Poder Executivo é feito pelo Poder Legislativo. Então, o próprio prefeito não pode mandar embora. O prefeito pode encaminhar para a Câmara que ele seja mandado embora. Fala assim, ó, o corregedor ouvidor aqui, eu quero tirar ele. Ah, tá, beleza. Quer tirar? Manda para a Câmara, temos que votar. Maioria absoluta. Número superior à metade dos membros da Câmara. Então, se tem 10 vereadores, tem que ter voto de 6. Ok? Fundado em razão relevante e específica. Então, isso faz com que o ouvidor e corregedor seja mais estável, com mandato ali, um tempo de mandato. A lei não fecha esse tempo. Ah, vai ser o mesmo tempo do mandato do prefeito. Não. Às vezes é até bom não fazer isso, deixar ali um ano a mais. Você coloca lá o tempo de mandato de 4 anos, mas o início é um ano depois da entrada do prefeito. Aí o prefeito, quando ele é eleito, ele fica com um ano ali com o corregedor ouvidor anterior, para depois vir o novo. Assim, um exemplo, né? Isso acontece em algumas situações. Beleza? Para efeito do disposto no inciso 1 do 13, corregedoria. A Guarda Municipal terá código de conduta próprio. Eu já dei aula de alguns códigos de condutas de guardas municipais. Guarda Municipal de Londrina, por exemplo, tem código de conduta próprio. As regras, isso aqui é o estatuto específico daquela guarda. As regras, deveres que ela tem que seguir, as faltas, etc. Beleza? As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Isso aqui eu ensinei lá no início, né? E tá vendo que o negócio vem se repetindo? Ah, o local de formação não pode ser o mesmo dos militares. Os regulamentos disciplinares não podem ser o mesmo militar. A nomenclatura se repete. A ideia é a mesma, para você não perder a questão. Vamos lá, questãozinha. Sobre o controle do funcionamento das guardas municipais, disposto no Estatuto Geral, é correto afirmar que o controle externo é exercido por corregedoria. Errado. Ficou fácil, né? Ficou fácil. Depois da dica, né? Controle externo. Quem ouve, ouve externamente. Controle externo é exercido por ouvidoria. O controle interno é exercido por ouvidoria. Não, aí é quem corrige internamente. Não, o remédio se toma internamente. Ao contrário. As guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos de natureza disciplinar militar. Regulamentos disciplinares de natureza militar. Correto, letra C. Os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pelo diretor-geral. Errado. Tem autonomia em relação à direção-geral da guarda. Nem o prefeito. A guarda é subordinada ao prefeito, né? Ao Poder Executivo Municipal. A perda do mandato é pela Câmara, pelo Poder Legislativo Municipal, né? Câmara dos Vereadores, a Câmara Municipal. Letra C. Tá vendo que as questões são tranquilas, mas tem que ter um bom estudo, né? Para não perder ponto. Tem que ter um bom estudo. Ok? Dando continuidade, vou trazer regrinhas que caem em prova, tá? São regrinhas esparsas,
mas caem bastante em prova. Prerrogativas das guardas municipais. Quando eu falo em prerrogativas, não entendo ali, muita gente entende como direito. É mais que um direito. A prerrogativa é aquele direito inerente ao cargo. É por causa da existência do cargo. Tá? A existência do cargo traz ali uma prerrogativa daquele cargo. Não é direito porque não é da pessoa, é do cargo. Aí por isso se chama prerrogativa. Se fosse pessoal, aí era direito. Mas como é do cargo, aí eu chamo de prerrogativa. Tá? Prerrogativa do cargo. Os cargos em comissão das guardas, pode ter cargo em comissão? Pode. Então, o diretor é um cargo em comissão. O diretor da guarda é cargo em comissão. Beleza. Mas somente poderá ocupar esse cargo em comissão um servidor efetivo. Um guarda municipal. Ok? Beleza? Então, os cargos em comissão das guardas deverão ser providos por membros efetivos do quadro. Professor, mas a maioria das guardas, quem era o comandante lá da guarda, chama de comandante, tá? O comandante da guarda era um policial militar aposentado, um coronel do exército aposentado. No início foi assim, e aqui fica o agradecimento. Muitas guardas municipais foram estruturadas por policiais aposentados e fizeram excelentes trabalhos. Mas o que acontece? Muitas vezes, quem criava lá a guarda colocava um coronel da PM aposentado. E o coronel, ele trabalhava com o que ele sabia, que era o quê? Hierarquia e disciplina. Então ele ia lá, colocava toda a estrutura militar na guarda. Tinha sargento, tinha tenente da guarda. Isso é proibido. A guarda é civil. Ok? Então o trabalho foi bem feito, só que agora quem deve tocar o barco é quem é guarda. Na estrutura do Estatuto Geral. Ok? Até o uniforme das guardas, a gente vai ver que é o azul marinho, o comandante, até o nome comandante da guarda, né, que é o certo é diretor, mas em muitas guardas se fala comandante, esse comandante vem de estruturas militares. Até o uniforme de gala da guarda, você vai ver que parece com o do militar, né, tem ali a platina, tem ali a estrutura de militar. Por quê? Porque vem, né, a criação foi dessa forma, mas o estatuto mudou, beleza? Então, o trabalho foi muito bem feito, mas agora vai ser tocado de forma diferente. Pelo trabalho ter sido bem feito, tá, nos primeiros 4 anos de funcionamento da guarda, nos primeiros 4 anos, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho aos seus quadros. Então, assim, ali aquele início pode ser, né, os primeiros 4 anos, preferencialmente com experiência e formação na área de segurança ou defesa social, atendido o CAPT. Aí é bom trazer um policial, né? Não tem problema trazer um policial. Não é bom, hoje não é bom trazer policial militar. Por quê? Nada contra a polícia militar, nada contra o coronel, nada contra. Mas não pode ter mesma estrutura. Não pode ser militar. Então, como foi feito assim lá atrás e hoje não pode, é bom trazer um delegado, traz um delegado aposentado, né? Um policial civil aposentado, melhor. Porque se tu traz um militar, a estrutura militar vai entrar. Vai ser difícil tirar depois. E a lei proíbe. Né? Nada contra, mas é diferente. Né? A guarda é civil, não é militar. Então, os primeiros 4 anos de funcionamento, tem que ver o funcionamento da guarda, ela pode ser dirigida por quadros estranhos. Tem guarda aí que tem mais de 10 anos de funcionamento e até hoje o diretor é do quadro estranho. Tem que brigar. Né? Pegar a lei lá, fazer a lei ser cumprida. Entrar com ação. Os próprios guardas, o sindicato dos guardas, corre atrás. Né? Pega um sindicato estadual, né, de várias guardas, manda entrar na justiça para tirar lá o diretor porque ele não é dos quadros e a guarda já tem 10 anos de funcionamento. É assim que funciona, política. Tá? Sou contra não, isso eu não sou contra não. Seguir a lei, né, a lei não está sendo seguida, correr atrás. Para ocupação de cargos em todos os níveis de carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. Então a lei municipal, em relação à carreira, ela vai definir o percentual mínimo. Esse tema é polêmico. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, em 2023, entendeu que a lei não pode diferenciar ali em relação às polícias militares. Se a polícia militar, que é hierarquizada, que é militar, não pode diferenciar o gênero masculino e feminino, quanto mais um cargo civil. É que é a guarda municipal. Então, isso está previsto em lei. Se cai em prova, você marca. Mas sabe que isso aqui é um tema polêmico, porque lá em relação... Começou com a PMDF. Na PMDF tinha lá a diferenciação, 10% para as mulheres,
se não me engano, foi o Partido dos Trabalhadores entrou no Supremo, e o Supremo definiu, isso aqui fere a igualdade, não pode ter essa limitação, não. Beleza? Tema polêmico. Deverá ser garantida a progressão funcional na carreira, lembrar aqui a progressão funcional na carreira em todos os níveis, não pode limitar aqui, você não pode subir, você pode subir. Carreira única, o plano de cargos aqui, né? Porte de armas. Vamos fechar o tema aqui com porte de armas. Aos guardas municipais é autorizado o porte de arma, conforme previsto em lei. A guarda, a instituição, ela pode ou não ser armada. A Guarda Civil Municipal do município do Rio de Janeiro não é armada. Não é. É só cacetete. Eu sei porque eu tinha um colega que foi guarda municipal lá. Então, a Guarda Municipal, a instituição, pode ou não ser armada. Mas o guarda, aos guardas, tem porte. Só que ele só poderá utilizar a arma dele em serviço se a guarda, a instituição for armada. Na verdade, se ela for armada, tem a arma da instituição. Se ela for armada, a própria arma da instituição pode ficar com ele. Pode ser acautelada a ele. Mas se a guarda, a instituição não é armada, o guarda pode ter arma? Pode. Pode. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir na Polícia Federal para fazer o pedido de registro da arma e comprar a arma. Isso aí não é proibido. Mesmo que a instituição guarda municipal não seja armada. Ok? Isso aqui é bem interessante. Bem interessante. E não é todo mundo que fala. Na verdade, não é todo mundo que sabe isso. A gente acha que, a instituição é armada ou armada, quem não é armada não pode ter arma. Se a instituição não é armada, o guarda pode. Porque aqui é ao guarda. Eu coloquei aqui também, deixa eu ver se está aqui logo em seguida. Está na outra página. Está aqui. Eu coloquei aqui também o artigo 6º do Estatuto do Desarmamento. O artigo 6º traz o porte funcional. O porte para algumas pessoas. E aí os incisos 3 e 4 trata do porte da guarda. E o porte do guarda, ele tinha lá a questão do município. Acima de 500 mil, entre 50 mil e 500 mil, isso aqui não existe mais, tá? A ADC 38, ela acabou com isso. O Supremo falou negativo, todos os guardas têm direito. Então, 2 pontos interessantes aqui. Primeiro, eu não preciso verificar a quantidade de habitantes. Assim como o percentual para criação lá. Não, acabou. Não tem mais. Até tinha, não tem mais. Ok? Desde 2018 o Supremo foi mudando isso. Em 2018, depois de 2020, ele confirmou. A DC 38 e a ADI 5538 e 5498. Beleza? Segundo ponto. O estatuto, assim como o Estatuto das Guardas Municipais, o Estatuto Geral, o Estatuto do Desarmamento, quando vai tratar do porte, ele não fala do porte da guarda. Ele fala do porte do integrante da guarda. É do guarda. Então quem tem o porte é o guarda, não é a guarda. Entendeu? Então o guarda, o integrante, o guarda municipal, ele tem direito ao porte. Mesmo que a guarda não tenha arma. É complicado, né? Mas é assim, é isso mesmo. Então, o guarda, tanto que o próprio Estatuto do Geral das Guardas fala o integrante. E quando você vai no Estatuto Geral, ele fala que é os guardas. Aos guardas. Está falando do agente, do guarda municipal, do servidor público. Ele tem o porte. É autorizado o porte. Onde que ele pede? Na Polícia Federal. Tá? Tem um porte, aí vai comprar na Polícia Federal, registra. Ok? Qual é o problema aqui? O problema aqui como é que é na prática esse problema? Embora ele tenha o porte, o município não dá carteira para ele com porte. Não dá o treinamento. E aí quando ele vai na Polícia Federal comprar, ele só adquire a posse. A arma tem que ficar em casa. Esse é um problema na prática. Então tem que brigar aí na instituição, tá, para adquirir o porte. Porque às vezes a guarda não é armada, ela não dá o porte. Não tem. Aqui não é arma. Aqui não tem arma, não. Então você não tem porte. A lei é segura, né? A lei é segura. Mas a carteira ali do município, né, de servidor, não tem o porte.
E aí vai fazer o quê? Quando ele vai comprar na Polícia Federal, ele não tem porte ali. A Polícia Federal fala, ó, tem que fazer o treinamento. Aí beleza, ele faz. Aí ele vai conseguir somente o quê? Somente a posse, somente o registro. A arma tem que ficar em casa. É uma briga. Pra tu ver como que a lei diz uma coisa, mas na prática dá um jeito de ser diferente. E aí eu sei que muitos guardas municipais do município não têm arma na instituição e ele não tem porte. Como deveria ter, porque a lei é segura. A lei é segura. E aí tem que brigar pro seguinte lá no teu município. Professor, aqui no município não tem arma, mas tem que brigar para ter o porte, mesmo que não tenha arma, porque o porte é garantido. A lei garante. Tem que brigar, ó, o porte a gente quer. Não tem arma, beleza, mas o porte a gente quer para ter arma particular. Beleza? Maravilha. Eu passo mais aqui adiante. Em virtude do tempo, esse bloco foi muita informação, né? Esse bloco foi muita informação. Em virtude do tempo, eu vou encerrar o bloco aqui e a gente dá continuidade no próximo bloco para fazer o fechamento. Faltam alguns pequenos detalhes para a gente poder encerrar o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Então espero você no próximo bloco. Tchau, tchau.